tudo que está rolando entre São Paulo e Flamengo, vou atualizar agora. E tem também as questões do Botafogo, as trocas do Botafogo que deram, né, uma parada mais ou menos assim por conta desse final de ano e que agora voltam a todo vapor, mesmo porque o São Paulo, com muitas saídas, só algumas chegadas que eu também vou contar neste vídeo aqui. Bora falar de todas as últimas notícias do São Paulo. Vão deixando esse likeinho que dá mó moral aí. Se inscrevam no canal, porque o São Paulo já contratou Lucas Ramon. Acaba de contratar Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol. São Paulo faz uma coisa parecida com o que fez lá atrás, né, em tempos de glória, com o Goiás. Trouxe jogadores tidos, né, como os bons e baratos, jogadores de menor expressão no mercado, e conseguiu montar um baita time, um time campeão mundial. Então agora nós vemos Danielzinho chegando, Lucas Ramon. Nós temos também, em paralelo a isso, rolando a saída do Mailton, o empréstimo do Mailton. Não sabemos como vai ficar o Mike. Pelo que nós sabemos da diretoria do São Paulo, muito provavelmente negocie o Mike numa madrugada. Coisa que eu acredito que muitos não querem, né? Só que chega Lucas Ramon e chega Danielzinho na nova formação do São Paulo, nessa reformulação do elenco, que independente dos jogadores que estão chegando, São Paulo já teve 9 saídas e apenas alguns chegando. Então, embora o São Paulo vá bem, né, trazendo esses jogadores desse novo perfil bom e barato como o Danielzinho e o Lucas Ramon, nós estamos esperando centroavantes, meias atacantes, tudo isso por conta dessa reformulação que precisa acontecer por volta do Hernan Crespo. E aí, nós já tivemos também atualização com o River Plate, né? Nós tivemos reforços, né, que não dá pra chamar muito de reforço porque já estavam, mas são 2 reforços chegando, que são o Enzo Dias e o Tapia, né? É o fim da novela em relação a isso, envolvendo o Galopo, jogador nosso também. Então nós temos a definição, né? Nós temos o final em relação a isso, que é o Galopo indo de forma definitiva pro River Plate e chegando Tapia e Enzo Dias. Jogadores que, de uma certa forma, dá para nós contarmos, fazem parte do que o Crespo diz querer. Jogadores saudáveis, jogadores prontos para jogar, jogadores relativamente novos. Então são caras de carga. O Enzo Dias, ele é um cara, por exemplo, que ele usa muito a carga dele. Ele usa só o corpo, né? Nós temos tem muitas ressalvas em relação ao futebol do Enzo Dias, muitos torcedores têm ressalvas em relação ao futebol do Enzo, e o Enzo dá para ver que ele usa exatamente o que o Crespo quer. E não importa a qualidade técnica, ele coloca ali o corpo, a raça, o vigor físico, a saúde. E o Tapia é mais ou menos isso. O Tapia é um cara que você olha ali, não tá muito habilidoso, mas é um cara que corre muito, sempre muito voluntarioso. Galera, as saídas, né? E aí que tá. Chegou Enzo Dias, chegou o Tapia, chegou o Danielzinho, Lucas Ramon, estão chegando. Só que o São Paulo ainda precisa definir nessa janela de transferência novos jogadores ainda do ataque, especificamente falando. Precisa desses jogadores para finalmente montar o time do Crespo. E aí nós precisamos entender até o final como é que vai ficar a questão com o Botafogo, que está ainda muito aquecida. Nós vimos muito interesse do John Textor por alguns jogadores do São Paulo e aqueceu de novo em volta do Rodriguinho. Ferrarese é um jogador que o Botafogo muito provavelmente não vai abrir mão de ter, e o São Paulo já deixou completamente à disposição do Botafogo. E aí nós temos toda aquela novela envolvendo Savarino, Vitinho, Marlon Freitas, que foi pro Palmeiras, tudo isso, mas realmente o São Paulo tem essas conversas avançadíssimas pro Botafogo e aparentemente o negócio-chave irá acontecer com o que nós temos hoje. O negócio vai acontecer entre Ferrarese e muito provavelmente o Tuco Correa. Tuco Correa hoje se faz um jogador muito importante pro elenco de São Paulo. Uma vez que o São Paulo tá contratando Danielzinho, Lucas Ramon, o Tuco Correa, ele é um cara que ele tem um histórico maior que esses. É um cara que não é barato, né? Mas o São Paulo muito provavelmente não irá ter essa questão de valores com o Botafogo. Então é mais ou menos assim, o São Paulo ajeita o salário do Ferrarese. Como é que vai ficar o salário do Ferrarese com o Botafogo uma vez que a troca aconteça? Depois disso, como é que vai ficar o salário do Correa do Botafogo envolvendo o São Paulo? Mas independente desse desenrolar que está para acontecer, o Tuco Correa é um cara que pode ajudar muito o São Paulo,
principalmente nesse momento dos centroavantes, né? Tuco Corrêa não é literalmente um centroavante, mas o Crespo também ele não conta com isso. Tapia, ele coloca ali ataque, né? Hoje nós vemos cada vez menos a função de centroavante. Hoje é uma coisa só. Tem os pontas, mas segundo atacante e atacante acabam virando uma coisa só. Vimos demais a composição do André Silva, do Luciano, trocando o tempo inteiro. Um era segundo atacante, outro era centroavante. Então o Tuco Corrêa dá pra gente chamar como centroavante. E nesse momento um jogador desse perfil e da qualidade do Tuco seria importantíssimo, porque nós não sabemos como é que vai ficar a situação do Caleri. Primeiro, nós não sabemos como é que ele vai voltar fisicamente falando, né? E segundo, o Caleri, ele tem um passado com o Boca que ele já falou que irá, né, encerrar a carreira no Boca. Ele ainda tem o contrato dele com o São Paulo, mas fica muito estranho, muito esquisito, uma vez que nós podemos perder o Caleri sim, né? Digamos que o Caleri ele vá pro Boca. Tem a questão da Libertadores, que os jogadores, eles barganham com isso o tempo inteiro. Os jogadores, eles barganham com a Libertadores, com clubes que estão na Libertadores. Então nós temos uma movimentação, uma questão hoje que o Caleri não seria algo completamente impossível, completamente improvável ele ir pro Boca Juniors. Então o São Paulo, ele precisaria, a tendência é que ele fique, né? A tendência é que ele fique, mas o São Paulo, de qualquer forma, ele precisa estar completamente resguardado em relação a isso. Acho que ainda o Caleri, ele é o nosso nome principal, né, com o que nós temos aí, ele é o nosso maior nome para atacante, para número 9 mesmo, só que o André Silva ele estava jogando, o André Silva ele vinha jogando, principalmente o Crespo confiava bastante, confia, né, bastante no André Silva, confiava, que eu digo, porque o André Silva ele se lesionou, departamento médico de São Paulo, uma coisa assim absurda, inclusive tem uma boa notícia em relação a isso, São Paulo trocou inteiro o departamento médico de São Paulo. Isso é uma coisa muito maravilhosa que nós podemos esperar coisas boas em volta disso, né? Só que, olha o quando nós perdemos aí, o São Paulo teve que pegar o Tapia, o Crespo teve que se adaptar ao Tapia, porque perdeu de uma vez só Caleri, André Silva e o Rian Francisco. Então o São Paulo precisa se resguardar muito em relação a isso, uma vez que o André Silva vai operar. Então nós temos uma situação basicamente que similar de recuperação de André Silva e Caleri, no sentido de como é que vai voltar? Vai voltar saudável? Vão ser jogadores para chegarem jogando como o Crespo pede, como o Crespo queria? Tem a questão do Caleri com o Boca e a questão de nós não sabemos como é que fica o André Silva. E Rian Francisco, que é um jogador que nós esperamos demais, também não dá pra contar, porque esse, se fizer 2 ou 3 jogos bons, ninguém garante que amanhã ou depois não pode ser vendido da forma como essa diretoria faz. Então o São Paulo precisa urgentemente se resguardar em relação a essa posição que é tão importante de atacante, de centroavante. Então tem essa questão do Tuco, que nós estamos esperando definição agora. Galera, excelente notícia envolvendo o Wendel, né? Apareceu treinando com o Lucas, só que eu acho que tem peso 2 pra nós, porque é o seguinte, o Wendel, ele é um dos caras que nós estamos esperando virar. Não tá descendo essa história do Wendel chegar no São Paulo da forma como chegou, São Paulo abrindo as pernas pro Boca Juniors da forma como fez. O Wendel não chega nada barato, e acho que uma coisa que incomoda também é nós vermos jogadores do perfil do Wendel chegando nos outros clubes e fazendo a diferença, como Danilo, Alexandro, se estão jogando tão bem ou não vou entrar no mérito da questão aqui, só que estão ali. Tem o Emerson Royal, tem o Alexandro, tem o Danilo, tem o Alex Telles, jogadores no perfil do Wendel, jogadores que foram para a Europa, alguns deram muito certo, alguns não deram tão certo, mas são jogadores ali que estão efetivamente reforçando, que estão levando aquela posição como elite. Agora tem o Renan Lodge chegando no Atlético Mineiro e o nosso precisa jogar também, que é o Wendel, que é muito no perfil
perfil desses caras, de Renan Lodge, de Alexandro, de Alex Telles, desses caras que voltaram, o Royal, Danilo, que tá jogando de zagueiro, mas é o mesmo perfilzão ali, já não é mais tão novinho, jogou na Europa, não é nada barato, é cara experiente, o nosso Wendel, ele precisa jogar agora. Tudo bem, o Enzo foi contratado, é nosso, mais um reforço ao Enzo Dias, coisa que nós já imaginávamos, né? Mas nós precisamos desse retorno do Wendel, que tem uma bagagem muito maior. Quem tem que jogar agora pelo São Paulo é o Wendel, ele foi contratado para isso. Então isso me traz uma sensação boa de uma recuperação que nós estamos esperando acontecer demais no São Paulo, envolvendo o Wendel, Lucas Moura, Caleri, esses caras, independente de saírem ou não, vai ficar ou não, independente disso, eles precisam estar saudáveis e disponíveis pro Crespo, né, para poder jogar e poder render, porque se nós ainda dá para olhar, vendo o Mirassol, nós estamos contratando jogadores do Mirassol, vendo a campanha que o Mirassol fez, é inexplicável, é indefensável, é inadmissível a campanha que o São Paulo fez com o elenco. Galera, São Paulo fez proposta oficial pelo volante Alan do Flamengo, um volante muito bom de bola, né? Ele é bom mesmo e não está sendo utilizado. Nessa notícia aqui, nessa informação, a coisa mais importante é que o Felipe Luiz renovou e o Alan muito provavelmente, né? Provavelmente não, já vai perder, todo mundo sabe que vai perder o espaço lá no Flamengo, o que possibilita ele negociar demais com o São Paulo. E nós temos muito otimismo da diretoria do São Paulo para contratar agora o Alan, para adquirir agora o Alan, independente de outros clubes também interessado. Só que isso já envolve outro tipo de situação com o Flamengo também, envolvendo o Marcos Antônio, que nós não sabemos como é que vai ficar. São Paulo fez uma jogada muito boa, uma jogada genial, em que cumpre o contrato com o Alásio e o Marcos Antônio, ele é nosso, ou seja, Flamengo não pode ir mais negociar o Marcos Antônio com o Alásio. Flamengo tem que vir negociar o Marcos Antônio diretamente com o São Paulo, o que é uma coisa muito boa. Aumenta a barganha do São Paulo Futebol Clube para fazer essa negociação. E pelo que nós estamos vendo também, a contratação do Alan, né, que o São Paulo já fez proposta oficial, independe do desfecho que irá ter entre São Paulo e Flamengo envolvendo o Marcos Antônio. E aí, o São Paulo tem uma cartada muito interessante em relação a isso, para adquirir, para conseguir jogadores, atacantes que já interessam, né, que já interessaram e interessam até hoje muito para o São Paulo como moeda de troca. Um deles é o Cebolinha, mas que pode entrar na negociação com o Caio Jorge, só que pode ser muito difícil disso acontecer, porque eu já vi também que o Flamengo pretende vender o Pedro para trazer o Caio Jorge, tem uma grande chance disso acontecer, então não acredito que envolva o Cebolinha, e outro jogador que o São Paulo pode envolver também na negociação com o Marcos Antônio é o Michael, jogador que está neste momento desvalorizado, jogador que não estava, né, com o elenco no Mundial, antes do Mundial, daquela final da Libertadores pro Mundial, ficou com o expressinho, né, com o time, com os garotos do Flamengo, coisa que deixou ele meio chateado em relação a isso, mas que independente de tudo, não está sendo utilizado da forma como nós esperávamos que ele seria utilizado pelo Flamengo. E o Michael tem uma história muito parecida com a do Marcos Leonardo, em ter aquele, né, em falar que é São Paulino, em já ter demonstrado interesse de vir pro São Paulo, e o São Paulo sempre demonstra interesse do Michael. Michael tem uma situação muito parecida, inclusive, que a do Alan, e eu diria que o Michael tem uma condição mais fácil de ser negociado com qualquer outro clube, inclusive com o São Paulo, do que o próprio Alan, porque o Alan, ele tem uma ideia ali de que o Felipe Luiz não irá usá-lo. O Michael não é nem uma ideia, o Michael é uma certeza de que o Felipe Luiz não irá usá-lo. Então, o São Paulo envolvendo, né, trazendo o Alan, que independe da questão do Marcos Antônio, São Paulo poderia barganhar um atacante, um ponta, que o São Paulo precisa demais. E o Flamengo, pelo que nós estamos vendo do BAP, até mesmo do Boto, dessa gestão do Flamengo, eles não vão engolir a seco aquele chapéu, meio que o chapéu que o São Paulo deu lá atrás no Flamengo em relação ao Marcos Antônio. Muitos torcedores rubro-negros
rubro-negros se incomodaram demais com a atitude e com a postura do Flamengo de perder o Marcos Antônio para o São Paulo, um clube que está resgatando, né? Um clube que está resgatando aquelas contratações, que está resgatando a sua história, que está sempre nessa situação de correr atrás, né? Aí o Flamengo, desse jeito, perder um jogador para o São Paulo, isso feriu eles demais. Então, o Flamengo vem forte pelo Marcos Antônio e o São Paulo pode ter uma barganha muito grande para pontuar jogadores de posições específicas que o São Paulo precisa agora, bem como Cebolinha ou até mesmo Michael. Michael numa condição, neste momento, muito mais facilitada em entrar em uma possível negociação ou um possível rolo agora com o Flamengo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva aí, deixa esse like, obrigado e até a próxima.